Você já deixou de alugar um imóvel porque não tinha fiador? Ou ficou na dúvida entre caução, seguro-fiança e simplesmente não conseguiu decidir? E isso é mais comum do que parece e pode te fazer perder boas oportunidades ou até entrar em um contrato sem entender o risco que está assumindo. Hoje eu vou te explicar qual é a diferença entre fiador, caução e seguro-fiança, e principalmente qual faz mais sentido para o seu caso. Recentemente chegou aqui no escritório um caso exatamente sobre isso. Uma cliente assinou um contrato com o fiador, mas nem ela e nem o fiador tinham noção do nível de responsabilidade que era envolvido. E qual foi o resultado? Teve inadimplência e o fiador acabou sendo cobrado judicialmente, o que causou uma séria discussão entre os dois. E isso poderia ter sido evitado com mais informação. Então, antes de você assinar qualquer contrato de aluguel, você precisa entender isso aqui. Quando você vai alugar um imóvel, o proprietário assume o risco de você não pagar ou de você deixar prejuízos no imóvel. E por isso, a lei permite que ele exija uma garantia. Mas tem um detalhe muito importante: o proprietário só pode exigir uma garantia por contrato. Então, se eles pedirem duas, isso é irregular. O fiador é a garantia mais tradicional. Na prática, uma pessoa assume a dívida se você não pagar. Ou seja, se você não cumprir o contrato, o proprietário pode cobrar diretamente do fiador. O fiador precisa ter renda e muitas vezes algum imóvel. Ele pode responder por dívidas e danos também. Então, se você vai ser fiador ou pedir para alguém, analise isso com muito cuidado. Caução. A caução é a mais simples de entender. Você faz um depósito, normalmente de até 3 meses de aluguel, e esse valor fica como uma garantia. E aí, se tudo correr bem no contrato, esse valor volta para você no final. Mas se houver dívida ou danos, o proprietário pode usar esse valor para abater. E o seguro fiança, como que funciona? É como um seguro mesmo. Você paga um valor mensal ou anual para uma seguradora e ela garante o pagamento ao proprietário. E alguns pontos importantes sobre o seguro. Não precisa de fiador, não precisa de um depósito alto, mas tem um detalhe: esse valor não é devolvido. É como se fosse um seguro de carro. Você paga pela proteção, não para receber o dinheiro de volta. E também vai passar por uma análise de crédito. E no final, a pergunta que todo mundo faz: qual é o melhor? E a resposta é: depende. O fiador não tem custo, mas é um alto risco para outra pessoa. Caução precisa de dinheiro inicialmente. E o seguro é mais prático, mas tem um custo contínuo. Então, se você está mudando de cidade e não conhece ninguém, talvez o seguro seja mais viável. Se você tem uma reserva financeira, a caução pode ser mais interessante. Mas o maior erro que eu vejo não é escolher a garantia errada, é escolher sem entender o impacto jurídico e financeiro da escolha. Se você achou esse conteúdo interessante, se inscreva aqui no meu canal, mande esse vídeo para aquele seu amigo que vai precisar dessa informação. E para mais conteúdo sobre os seus direitos, acompanhe nossas redes sociais que estão aqui na legenda. Até mais!